Na tradição cristã, os livros históricos são considerados o segundo grupo de livros e são colocados em ordem depois do Pentateuco, começando com o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes livros são chamados livros históricos. Os 12 livros de Josué a Esther são chamados livros históricos, pois narram a história do povo de Israel na conquista de Canaã e nos séculos posteriores. O período cobre aproximadamente 1000 anos da história de Israel, entre 1405 a 405 a.C., de Moisés até Esdras, o mestre da lei. Nos livros históricos vemos o cumprimento cabal das bênçãos e maldições previstas e preditas por Moisés no capítulo 28 a 30 de Deuteronômio. O contexto geográfico de onde se desenrolam os fatos dos 12 livros é na atual Palestina, a Terra Santa ou a Terra de Canaã. O livro de Josué narra a jornada de conquista e ingresso do povo de Israel em Canaã. O objetivo do livro de Josué é registrar como se deu a conquista e divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos. Neste livro vemos a travessia do Rio Jordão de forma milagrosa, de modo semelhante à travessia do Mar Vermelho. O Rio Jordão abriu-se e o povo passou em terra seca. Além disto, Josué teve sua liderança confirmada diante do povo. A arca teve sua representatividade de poder confirmada, simbolizando a centralidade em Deus e seu poder sobre todas as coisas. Veremos agora uma síntese de cada um desses livros. Livro de Juízes. O período histórico é bastante abrangente e envolve um período de 300 anos, de 1375 a 1075 a.C. É o maior período relatado entre os demais livros históricos. O objetivo deste livro é registrar a história de Israel no período em que foi governado por juízes independentes sem um rei sobre a nação. Este livro narra ciclos de apostasia bem visíveis em Israel, com reincidência, ruína, arrependimento, restauração e trégua. De tempos em tempos, Deus levanta juízes para restaurar a ordem social e espiritual do povo. Dados ciclos de apostasia frequentes, a narrativa deixa claro que o povo precisa de um monarca teocrático. Saul é escolhido dentre a tribo de Benjamim e finaliza o período de juízes para iniciar o período monárquico em Israel. Um líder de destaque neste livro é Gideão, homem com perfil semelhante a Moisés por sua humildade e obediência a Deus. Gideão, em seu tempo, ofereceu uma libertação de seu povo, mas quando foi chamado por Deus, pediu confirmação por meio de um sinal físico e visível. Fez isso para certificar-se de que, fato, Deus estava recrutando para uma missão especial. Em tempos de não apostasia, e a despeito de demonstrar reverência a Deus, Gideão não obedeceu a Deus de imediato. Um juiz foi dotado de maior capacitação especial para o ofício. Foi Sansão, o único nazireu do Antigo Testamento. Assim como Isaac, Samuel, João Batista e Jesus, o seu nascimento foi predito por um anjo. Em Juízes vemos muitos tipos de Cristo. Os juízes relatados neste livro apontam para Cristo, o justo juiz, que virá para julgar seu povo, destruir os inimigos e trazer justiça plena a seu povo. No livro de Ruth é um dos livros bíblicos que levam o nome de uma mulher. A história deste livro aconteceu no ano 1340 a.C., em uma época que houve fome em Belém, cujo nome, aliás, significa Casa do Pão. O objetivo deste livro é relatar a amizade de duas mulheres, Noemi e Ruth, e também relatar minuciosamente a relação genealógica de Davi com Moabe. Ou seja, este livro preserva uma descrição detalhada da genealogia de Cristo nas gerações anteriores a Davi. Uma peculiaridade deste livro é narrar a história de uma família, ao invés de narrar a história de uma tribo ou uma nação.
Essa narrativa voltada para uma família é única em todo o Antigo Testamento. Uma leitura neotestamentária de Ruth nos permite ver referências de Cristo que neste livro aparece como Redentor. Boaz é um tipo de Cristo no livro de Ruth. Cristo, o Redentor do cristão, torna-se Redentor para pagar todas as suas dívidas. É também o vingador, mediador e noivo da igreja. No livro de Samuel, os eventos descritos ocorrem no período de 1100 a 970 a.C. O objetivo deste livro é narrar a consolidação da monarquia teocrática, passando de uma anarquia no tempo de juízes e chegando em um estado organizado e unificado sob a liderança de Saul, Davi, Salomão e os reis posteriores. Um destaque relevante neste livro é a oração que inicia o primeiro livro, feito por Ana, mãe de Samuel. É uma poesia que registra uma das orações mais notáveis da Bíblia. Vemos também neste livro a vida do sacerdote Eli, que portou-se de modo negligente na criação dos filhos Ofni e Finéias, levando a um final de morte trágico. Sua vida foi marcada por falta de disciplina pessoal, ausência de piedade e sem poder para exercer sua tarefa sacerdotal. Neste livro vemos também a trajetória da arca que, após ter sido capturada pelos filisteus, percorreu várias cidades, sendo depois devolvida. Um importante personagem neste livro é Samuel, que pode ser comparado a Moisés e Esdras, dada sua importância de liderança espiritual no Antigo Testamento. Tal como exercem os dois personagens supracitados, Samuel ungiu um dos primeiros reis de Israel, Saul, que fora escolhida pelo povo como um rei alto, com qualificações pessoais que agradavam o povo, e Davi, que foi escolhido por Deus, possuindo uma aparência contrastante de Saul, um homem de baixa estatura. Davi foi um homem de qualificações extraordinárias. Foi um homem altamente estimado por Deus e pelos homens. Tanto é que tornou-se o paradigma, através do qual é utilizado como parâmetro de referência para todos os demais reis de Israel nos séculos posteriores. Davi foi um homem perfeito, mas demonstrava arrependimento genuíno após seus erros. Ele teve 12 esposas e 10 concubinas, com os quais teve 21 filhos e uma filha. Não foi um pai presente e falhou na criação dos filhos. Este notável personagem, Davi, é considerado um tipo de Cristo, tendo em vista ter exercido ministério tríplice. Tal como Messias, Davi também foi o rei, sacerdote e profeta. No livro de Reis, as histórias narradas são situadas no tempo histórico de 970 a 560 a.C., desde a morte do rei Davi, o primeiro rei da aliança, até o cativeiro de Zedequias, o último rei de Judá. Judá teve ao todo 19 reis e uma rainha, e Israel teve ao todo 19 reis. Em 2 Samuel, vemos Davi comprando o local do templo. Em 1 Reis, vemos Salomão preparando a construção do templo. E em 2 Reis, vemos a destruição do templo. O templo construído por Salomão foi um portento do mundo antigo. Esse valor atual é estimado em 87 bilhões de dólares, tomando como base o cálculo do ouro e a 35 dólares cada 28 gramas. Foi uma construção colossal, que envolveu muito dinheiro e recursos que foram acumulados durante o reinado de Davi. Este durou 380 anos. Após o reinado de Salomão, o reino foi dividido em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte foi formado por 10 tribos, e o Reino do Sul foi formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. Por 3 motivos houve essa cisão: motivos espirituais, motivos políticos e econômicos. A idolatria, a rivalidade entre Judá e Efraim e também os altos impostos culminaram na divisão entre 2 reinos. Vemos também neste livro a atuação de 2 profetas prolíficos, Elias e Eliseu. Esses 2 profetas tiveram uma atuação muito importante com o desafio principal de combater a idolatria vigente em seu tempo. A despeito da grande idolatria pré-exílica, além dos profetas, houve também reis que atuaram como reformadores, todos os quais reinaram no sul, em um total de 9 que são considerados bons reis. Pela idolatria, por não aceitar as correções dos profetas e também por terem se recusado a guardar o sábado, o povo foi levado para o exílio assírio-babilônico.
O livro de Crônicas contém a mais vasta abrangência cronológica que qualquer livro da Bíblia. Inicia-se em Adão e conclui-se em Ciro da Pérsia em 538 a.C. O nome original deste livro era Atos de Dias, ou Atos dos Tempos, e Jerônimo, no século IV da era cristã, renomeou como título de Crônicas, sugerindo um registro cronológico da história sobre a perspectiva divina. De acordo com a tradição hebraica, o autor deste livro é Esdras, o sacerdote. Este livro contém muita semelhança do conteúdo contido em Reis e em Samuel. A despeito de o conteúdo ser bastante semelhante, o propósito é diferente. O enfoque de Crônicas é sacerdotal. Ao invés de focar nos profetas ou nos reis, o livro de Crônicas possui uma nítida ênfase nos levitas e sacerdotes do templo. Neste livro, o autor registra e sintetiza toda a história sagrada a fim de lembrar a geração de seu tempo e também as gerações futuras de que Deus é a figura central do seu povo. O autor procurou ressaltar a soberania de Deus. O versículo-chave deste livro é de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Além de ressaltar a soberania de Deus, esse livro possui enfoque em convocar o povo ao culto e à santificação. Enfatiza também o perigo de deixar Deus de lado em época de prosperidade ou poder, que são bênçãos divinas, mas há o perigo de os alcançados por elas se afastarem de Deus. No livro de Esdras e Neemias, esses livros narram a volta do cativeiro e foram escritos entre 430 e 425 a.C. Esdras, o sacerdote, é considerado o autor de 4 livros: Esdras, Neemias, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Utilizou-se de memória própria e memória de Neemias, além de utilizar também outros documentos oficiais da época escritos em aramaico, língua oficial da época. O tema central de Esdras é narrar o retorno de Israel do cativeiro, a fim de reconstruir o templo para adoração. E em Neemias o enfoque é a reconstrução do muro e a renovação da aliança. Aliás, vale ressaltar que alguns judeus alcançaram posição de destaque político relevante e altos postos no governo persa. O exemplo de Daniel, Esther e Mardoqueu. No livro de Esther, tem por objetivo narrar o livramento que o povo judeu recebeu no período entre 483 e 473 a.C., quando eram perseguidos pelos Agagitas, Agag, título real do rei dos Amalequitas. O nome do livro diz respeito a uma judia que tornou-se rainha e salvou todos os judeus da morte. Neste livro é descrita uma explicação genuína da origem da festa judaica de Purim, que é praticada anualmente pelos judeus até os dias de hoje, onde inclusive este livro é lido na íntegra. Os acontecimentos deste livro encaixam-se cronologicamente entre os capítulos 6 e 7 de Esdras e foi escrito no ano de 460 a.C.